Hoje no Formiga na Tela, um recorte especial de um dos grandes escritores da literatura fantástica de todos os tempos. De Robert E. Howard, Weird Western. Weird Western. É sempre bacana quando algum tipo de carência editorial, né, de longa data, que nós temos aqui. Nós temos muitas, né, aqui no nosso mercado nacional de literatura em geral. É muito bom quando esse tipo de lacuna é preenchida, especialmente com um cara assim que tem uma obra tão vasta, mas que é conhecido apenas por coisas mais pontuais, sendo que ele jamais poderia ou deveria ser definido por aquilo que o fez mais famoso. E a gente está falando, é claro, do cara que é automaticamente associado à espada e feitiçaria, que é Robert E. Howard, por causa de Conan, Cole e por aí vai. Mas a Clock Tower fez no favor de juntar esse lado do Robert E. Howard um pouco mais desconhecido do fã brasileiro, que são essas histórias do gênero Weird Western, por sinal, um tipo de mistura meio que vai aparecer com o próprio Howard, né, mais um pioneirismo que ele trouxe aí para a literatura fantástica. E o Weird Western é nada mais do que histórias ambientadas no Velho Oeste, do gênero western, da gema mesmo, mas com o elemento sobrenatural forte, né? As coisas intrinsecamente ligadas ali. E por sinal, neste volume 1 que a Clock Tower lançou, ainda viram mais, eu fiquei, assim, impressionado pela qualidade dos textos escolhidos aqui, porque nenhum deles eu olhei e falei, nossa, esse aqui foi fraco, esse aqui demorou pra terminar, esse aqui, nossa, foi forçado pra eu chegar e eu queria passar logo pro outro. Não, o livro, ele é, assim, surpreendentemente coeso na regularidade do valor de cada conto, fora os extras, né, que trazem informações a mais pro leitor. E no final a gente tem ninguém menos que Lovecraft, né, falando de toda a trajetória, fazendo um resuminho rápido, mas assim, de peso, sobre a trajetória curta do Robert E. Howard, complementando, né, o trabalho dessa edição, que também não é apenas apresentar esse lado mais obscuro da carreira do cara, mas também fazer mais uma homenagem, louvar um pouco mais essa pessoa que tem aí, por sinal, nos últimos tempos, ganho alguns tipos de críticas que são bem fora de propósito, são bem gratuitas, para não dizer palavras mais desagradáveis a respeito disso, mas é um testemunho, sim, do valor e da polivalência de um cara assim que, olha, com pouco tempo, a gente não cansa de falar isso, já falamos mais de 10 vezes, mas marcou a ferro quente, né, a literatura fantástica, de um jeito ou de outro. Eu nem vou entrar no mérito dessas críticas, cara, porque, francamente, sabe, vai estudar hermenêutica, vai estudar filosofia, vai estudar história, que... E vai estudar a carreira do cara também, porque tem muita gente aí lendo 2 contos e querendo dar aula sobre o que o cara foi, né? Faz favor, tá? Não vou perder saliva com isso. Por que eu fico muito feliz com essa publicação, cara? Porque, pontualmente, eu já disse isso espalhado em alguns programas que a gente fez, em algumas coisas que a gente fez por aí. Eu já mencionei algumas vezes que eu sou fã pra cacete do gênero de Weird West. E é um gênero difícil de ser fã, porque não é que existe pouca coisa publicada de Weird West aqui no Brasil. Existe pouca coisa publicada de Weird West, ponto. Não é um gênero que é tão vastamente explorado e publicado quanto outros gêneros históricos ou de fantasia, né? Fantasia aqui incluindo também ficção científica. Agora, é um gênero tão, assim, vagamente definido, né, que a própria expressão... É até interessante a gente levantar isso pro amigo espectador. A própria expressão não surgiu junto com os contos do Howard, que são publicados inicialmente a partir do Horror from the Mound, em 1932, o Horror na Colina, né? A gente só vai ter uma nomenclatura mais adequada para esse gênero 40 anos depois, porque é adotado o nome do gibi da DC, né? O Weird Western Tales, que aí passa a ser usado para definir esse entrecruzamento
de faroeste com seja fantasia, seja horror, ou em alguns casos até ficção científica, né? Até porque naquele período virou meio moda, né, explorar esse tema. Você tem alguns personagens, como Jonah Hex, por exemplo, e outros personagens de faroeste que vão em algum momento pincelar esse tipo de tema, embora não fossem necessariamente, a gente não os defina necessariamente como Weird West. Então, assim, por que é legal ter essa publicação aqui? Porque o Weird West é um negócio raro de se ter por perto, e, assim, para quem gosta de faroeste ou para quem gosta de horror, é super divertido, porque horror tem tudo a ver com cenários históricos e macabros, e é bom a gente ter um horror que não seja, sabe, ou gótico ou derivativo do gótico, sabe, aquela ambientação vitoriana já jabá. E é interessante a gente ter um faroeste que tem esse tipo de abordagem. Tudo bem, faroestes são divertidos, mas a gente não precisa ficar só nos clássicos ou revisionistas ou western spaghetti e tudo mais. O faroeste como gênero, ele é maior do que isso. E o fato de que o Howard aproveitou esse ensejo para dar início a, assim, também deixar isso claro, tá, gente? Ele deu início, ele criou o gênero, isso ou aquilo, sabe? Pode ser questionado, sim, existem exemplares de histórias de faroeste que você pode dizer que precedem o Howard, que pincelam essa coisa de horror ou de suspense, é o Weird Western, não é? Tanto faz. A questão é que o Howard, no mínimo, ajudou a popularizar muito, porque Howard era um nome foda de fantasia já no seu próprio tempo. É interessante notar que esse primeiro conto, O Horror da Colina, ele é publicado em 32, justamente porque a gente já está nesse contexto do pulp e populariza-se, né, histórias de horror, histórias de fantasia, que não eram gêneros populares. Sim, pontualmente surgiam autores que eram populares, mas para chegar ao ponto de você começar a pensar em entrecruzamentos com outros gêneros, né, de você ir além do que o próprio gênero oferecia até então, já demonstra que havia um interesse, uma aproximação maior, e isso é por causa do tipo de literatura mais acessível que surgia nos pulp. Embora a gente não canse de frisar por aqui, o Howard era um cara muito fora da curva para os pulp. Assim, perto de muitos outros escritores que escreviam para esse meio, Howard era muito, muito acima da média. Howard é efetivamente um bom escritor. Né? A gente não cansa de reforçar isso por aqui. Inclusive, muito melhor escritor do que o cara que, né, o Daniel mencionou anteriormente, que comenta o livro Lovecraft. Então, assim, é interessante que esse subgênero tenha ganhado popularidade pelas mãos desse cara, porque ele é um cara que sabe mexer com... É curioso, assim, a gente fala muito do Howard como um escritor de fantasia, né, por causa do Conan, por causa do Solomon Kane, por causa do Weird West, mas é interessante notar que, assim, todas essas obras dele, né, o Conan dele, eram histórias muito mais permeadas pelo horror e pelo suspense do que qualquer outra coisa. Então dá para dizer que o Howard era um escritor de horror excepcional, assim, a sua própria maneira, embora ele passasse esse verniz de outros subgêneros para combinar com os seus outros temas, e a qualidade do Weird Western que está nesse volume que a Clock Tower trouxe para a gente, é só mais uma prova disso. Inclusive, sobre esse pós-fácil aqui da edição, com as palavras do Lovecraft sobre, mais falando precisamente sobre a perda do Howard para a literatura em geral. Ele fala uma coisa que é difícil não concordar, né? Falar assim, pô, o que teria legado à literatura, né, saindo do meio pulp se tivesse vivido mais, né? É fácil para a gente imaginar que ele teria pelo menos, tal qual um Bradbury da vida, que também começa nos pulps, teria pelo menos um Fahrenheit 451 na sua carreira, né, que fosse um livro que entrasse, sabe, em todas as bibliotecas, fosse discutido, analisado e tal. Mas agora, voltando para o Howard ali suando na máquina de escrever ali durante assim, a efervescência da era pulp, ganhando centavos ali por cada lauda que produzia e tudo mais, vamos lá. Não parece nem absurdo para a época, na verdade, o fato de você juntar o sobrenatural com o western, né? Juntar o horror com o western, porque se a gente se coloca na cabeça do leitor da cidade e tal, a gente vai imaginar que
talvez os caras tenham aceito isso de uma forma muito natural, porque eles têm muito em comum, para dizer a verdade, porque o western ele vai lidar com essa questão do desbravamento, da terra inóspita, sabe, do cara contra a natureza, que de alguma forma já é assustador, e é mais assustador ainda para quem, sei lá, não viveu isso, para quem tá do outro lado do país no ambiente urbano, né? E se o horror, ele se vale de ambientes inóspitos, ambientes que, sabe, que desafiam a imaginação dos seus leitores, locais assim muito distantes da onde se consumia em massa essas histórias, o western ele cai como uma luva para você juntar com o horror, porque ele tem esse lado e você consegue juntar com isso um outro tipo de personagem que sempre vai ter apelo, que é o cara endurecido justamente por essa vida. E aí, o que acontece quando um cara que assim vive num ambiente casca-grossa, tem que se virar para sobreviver, sabe? Um ambiente que você troca tiro com outro cara por quase nada, um ambiente que você tem que, sei lá, viajar uma semana, às vezes para conseguir um médico, para conseguir um tratamento e tal. Como essa pessoa vai se comportar quando se depara com alguma ameaça sobrenatural? Quando se depara com alguma coisa que sabe, é ruim além daquilo que ela já vive no dia a dia. Então as coisas elas parecem muito naturais, parece uma consequência natural que alguém tenha chegado e falado, porra, eu vou investir nessa mistura aqui porque ela parece que dá liga. E dá, de fato, né? É como se trouxesse uma camada a mais pro western. É como se ele fosse potencializado já, além do seu apelo natural, ele conseguisse ganhar algo a mais por conta desse lance que não aparece também como algo gratuito, né? Ah, vamos colocar um vampiro ali que vai acabar ficando tudo mais legal, né? Que todo mundo fala assim, que se você coloca determinadas coisas, você coloca espada num filme, o filme for policial, aparece um cara com espada, ah, nossa, ficou mais legal só porque tem um cara com espada. Normalmente a gente pensa isso nos guilty pleasures da vida, né? Mas aqui não. Aqui ele consegue, assim, unir os dois mundos de uma forma muito orgânica e sem inventar ameaças sobrenaturais que não sejam condizentes com aquilo, né? Tudo aquilo parece que faz parte daquele mundo de fato. Então, cara, esse tipo de coisa é advindo de um cara que coloca a sua própria alma nas histórias. O cara tá preocupado em expor as suas entranhas, né? Usando um termo aí que é muito adequado pro horror no caso, né? Colocar suas entranhas ali na história e o resultado é esse, né? Essa visceralidade, esse punch que a escrita do Howard tem em tudo, né? Do mais comercial ao mais autoral, por assim dizer. A palavra que você mencionou melhor, essa coisa da potencialização, né? Essa potencialização é aquilo que a gente sempre fala da diferenciação do horror e do susto. O horror, ele é uma construção. O susto, ele é um evento. E o Howard, ele inteligentemente entende que o Velho Oeste, né, aquela situação que você mencionou, o desbravamento, o ermo, uma terra que não é só inóspita, mas também hostil, que é habitada pelo que, né, essas pessoas que desbravavam entendiam como inimigos e selvagens e coisa parecida. Então, assim, se você parar para pensar na situação do Velho Oeste, do ponto de vista de alguém que desbrava e explora aquele território, o primeiro sentimento que vem à cabeça é esse, medo. É um cenário que dá medo, cara. É um cenário que bota você de joelhos, porque tudo ali quer te matar. O clima, a natureza, os habitantes daquele lugar, tudo quer te matar. Para você explorar o horror que isso provoca, não custa nada. E um cara que estava acostumado a pensar o horror de um ponto de vista cósmico, aqui usando a própria expressão do gênero, o horror cósmico, a gente já mencionou diversas vezes que o Conan original é um personagem que mexe muito com isso, né? A figura do homem forte diante, assim, independente do quão forte ele seja, diante de um cosmo que é infinitamente imperscrutável e hostil à sua existência. Não é nem que é hostil à sua existência, mas indiferente à sua existência e por isso se torna hostil. É natural que esse tema se encaixe tão bem com o Velho Oeste,
Porque o Velho Oeste, do ponto de vista dessa pessoa que desbrava, era exatamente assim. Então, assim, se você para pensar, o que o Howard fez foi um movimento quase natural, assim. Ele se interessava pelo western e ele levou essa perspectiva de horror, no caso, não cósmico, né? É uma coisa que mexe mais com o sobrenatural, com a fantasia, mas mesmo assim é um movimento natural. E sem perder essa característica howardiana, parece estranho, mas sejam indulgentes comigo, amigo espectador, é o caso de um barbarismo filosófico, tá? Porque as figuras que aparecem ali nos contos são, em sua maioria, homens fortes, homens dispostos a habitar ou explorar o desconhecido, a habitar ou explorar os ermos, e acabam confrontados por o que quer que haja ali, que é incompreensível, que é assustador. Se para o amigo espectador parece estranho a gente falar do criador de Conan, do Rei Cole, essas obras de fantasia, e dizer que o Weird Western dele, o faroeste bizarro dele, é uma coisa que parece completamente natural, leiam e vocês vão entender o que eu estou dizendo. É muito mais um exercício do domínio de horror que o Howard tinha do que a exploração do subgênero. Eu diria até, acho que eu colocaria da seguinte forma: da mesma forma que o Conan são histórias de horror de um subgênero de fantasia, é quase como se o Weird Western dele fosse a mesma coisa. São histórias de horror tendo como subgênero, na verdade, o faroeste, e não o oposto, né? Porque é uma coisa que eu, inclusive, vi muita gente falando sobre o livro. São histórias de faroeste com o subgênero de horror. Não, eu acho que é o exato oposto. São histórias de horror usando o subgênero do faroeste para dar um verniz diferente. No final, eu acho que todo o corpo da obra do Howard, e aqui o Weird Western ele comprova, que assim, os personagens, eles têm esse traço em comum de, em frente às situações das mais variadas, perigosas e tal, que, sabe, você pode morrer de uma forma assim muito dolorosa durante esse processo, é assim, cara, ao invés de ficar planejando, sabe, ficar procurando estratagemas e sutilezas das mais diversas, vai e faz, vai e enfrenta, né? E eu não tô falando isso como uma simplificação, é um traço, inclusive, da própria personalidade do escritor, né, de uma forma ou de outra. Então, cara, é difícil a gente não simpatizar, né, com quem faz isso, com personagens fictícios que sabe, que enfrentam as coisas dessa forma, né? Só nos resta recomendar fortemente essa edição, caso você ainda não tenha, porque, cara, e a gente aguarda ansiosamente o volume 2, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aí o seu like e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Se você gostou da edição que nós mostramos durante o programa, vai ter um link aí embaixo para você poder comprar por ele e dar aquela forcinha que a gente precisa para continuar fazendo o nosso trabalho também. Procure a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde a gente é @formiga.elétrica. E não se esqueça de que nós temos uma campanha de financiamento recorrente no Apoia-se, apoia.se/formigaelétrica.com.br, onde você também pode contribuir com a gente com o que você quiser ou puder. É isso, pessoal. Até semana que vem.